Enquanto eu tentava escrever o roteiro desse vídeo, eu parei para refletir sobre como as redes sociais afetaram a minha vida. 15 minutos. Esse era o tempo em média que eu conseguia ficar sem abrir as redes sociais. Eu tirava o celular do bolso, abria o Instagram, WhatsApp, Facebook, rolava um pouco o feed de cada um, via alguns stories, fechava e colocava o celular de volta. E 15 minutos depois, eu repetia o mesmo ciclo. E o pior é que eu nem percebia. Eu comecei lá em 2008, na época do MSN, e desde então vieram o Orkut, Facebook, Instagram, Twitter e todas as outras. A verdade é que eu nunca deixei de viver por causa delas. Nunca deixei de sair com meus amigos ou de comer por estar preso a uma tela. Mas também não posso negar o quanto elas afetavam e roubavam o tempo da minha vida. E sim, no passado. Porque embora eu ainda use o YouTube, e tenho bons motivos para isso, eu abandonei recentemente outras plataformas como o Instagram. E nesse vídeo, eu quero compartilhar com você os meus motivos, trazer algumas reflexões e identificação, e te dizer o porquê talvez você devesse considerar fazer o mesmo. Quando as redes sociais começaram, tudo era muito diferente de como funciona hoje. No início, o que você via era basicamente o que as pessoas que você conhecia postavam. Não tinha um algoritmo decidindo tudo por você, nem vídeos curtos disputando sua atenção a cada segundo. E quase não existia essa obsessão por métricas. No MSN, por exemplo, era basicamente conversa. Você entrava para conversar com alguém que estivesse online. Depois veio o Orkut, com as comunidades, os jogos que todo mundo jogou. Como Colheita Feliz, eu tenho certeza que você jogou. Já no Facebook, principalmente lá no começo, os grupos viravam um espaço de resenha digital. Eu lembro quão legal era quando um amigo postava uma foto ou um meme e a galera ia lá curtir e comentar. Os comentários viravam praticamente um chat. Nessa época, ainda na adolescência, eu fiz muitas amizades virtuais, amizades que eu tenho contato até hoje. Só que em algum momento isso mudou. As redes deixaram de ser um espaço de conexão e passaram a ser um espaço de exposição contínua, performance e venda. As pessoas entenderam que ali existia a atenção que elas desejavam, e as plataformas aprenderam a usar essa atenção para atrair as marcas. Bom, as marcas, elas entenderam como vender mais, usando a influência e a confiança de quem as pessoas já seguiam. Só que até poderia ter dado certo, se não fosse o exagero que as redes aprenderam a explorar. Por que eu fico entrando nesse negócio o tempo todo? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Eu comecei a reparar que esse hábito estava consumindo muito tempo. Por mais que fossem ali alguns minutos quebrados por eu já saber que o excesso fazia mal, esse hábito acabava quebrando o fluxo de algumas atividades no meu dia. E essa quebra de foco fazia com que eu saísse do ritmo o tempo inteiro, além de atrapalhar bastante no meu rendimento. Provavelmente isso já deve ter acontecido com você também. Só que o ponto principal, para ser sincero, nem foi totalmente esse, e sim a comparação. Por vezes eu estava ali, estudando, trabalhando, ou até no meu momento de lazer, abria o Instagram e BUM! Via pessoas que eu seguia curtindo tudo aquilo que eu queria curtir, ou já sendo tudo aquilo que eu estava tentando construir para ser. E por mais que eu entendesse que cada um tem a sua jornada, e que eu só estava vendo um recorte da vida daquela pessoa, emocionalmente aquilo me afetava. Porque você acaba comparando a sua vida com os recortes da outra pessoa. A verdade é que, ali, a pessoa está escolhendo mostrar as melhores partes do que ela está vivendo e deixando no off a parte difícil. E todos nós fazemos isso. Ninguém gosta de postar as piores partes da sua vida. E cara, o mais doido é que eu não acompanhava influencers de tigrinho ou subcelebridades. E sim pessoas que tinham algo a agregar de fato. Eu sou um cara que, modéstia à parte, me interesso bastante por conteúdos que me fazem crescer como pessoa. Por isso criei esse canal, para compartilhar essas coisas boas com vocês. Então eu comecei a refletir sobre essas comparações e o que aquilo estava causando dentro de mim. E 4 coisas ficaram extremamente claras. A primeira é que não importava o que eu estivesse fazendo, eu sempre estava atrás, como se algo estivesse errado no meu ritmo e eu precisasse o tempo inteiro acelerar o passo para alcançar alguma coisa. Isso me fazia correr, atropelar processos e acabava me frustrando sempre. 2. Nada do que eu estava fazendo, eu realmente sentia confiança de que estava no caminho certo. Eu sempre precisava da validação dessas pessoas para saber se eu estava indo bem. Por exemplo, se eu estivesse dormindo às 10 horas e acordando às 7, mas a minha bolha de pessoas produtivas estivessem dormindo às 9 e acordando às 5 todos os dias,
Eu começava a me questionar e associava esse tipo de coisa ao sucesso que eles tinham em suas vidas e carreiras e eu não. É, loucura. 3. Nenhuma conquista minha era tão boa quanto poderia ser. Lembro que em uma época eu comecei a me dedicar bastante em meus treinos na academia e conseguir alcançar um shape muito maneiro, o melhor que eu já tive. Mas algumas pessoas que eu seguia e admirava tinham um shape 5 vezes melhor que o meu. Se estavam harmonizando ou não, ou se tinham mais condições que eu ou não, eu simplesmente não queria saber. Não queria ser menos que eles. Afinal, se eles conseguiam, eu também poderia conseguir, mesmo trampando 9 horas por dia, tendo que ir para a faculdade e ainda estudando por fora. E 4. Alguns desejos que nunca foram meus. Eu sempre gostei de coisa boa. Afinal, quem não gosta, né? Mas tem coisas que, sinceramente, eu não preciso me endividar para ter. Cara, eu não preciso de um Garmin para treinar, por exemplo, ou do melhor notebook para programar. Mas eu queria, porque a galera que eu curtia tinha, e eu sempre associava os resultados deles ao que eles possuíam. E aí, claro, eu queria possuir também, mesmo que esse desejo não fosse realmente genuíno. E é óbvio, pessoal, tem coisas boas nas redes sociais. A gente vai se inspirando, vendo o que as pessoas que nós acompanhamos estão fazendo ou falando, e conseguimos tirar insights ou melhorar a nossa vida de alguma forma. Mas o problema é a intensidade e a quantidade de estímulos que somos bombardeados o tempo inteiro. Várias pessoas falando e fazendo várias coisas diferentes e acabamos querendo ser e fazer tudo. E no fim, ficamos frustrados por não ser e fazer nada. Mas a decisão veio. Eu saí. Não foi um dia específico nem algo grande que aconteceu. Foi uma junção de vários motivos, pequenos e grandes, um padrão que eu vinha vivendo. E o curioso é que eu nem estava no meu pior momento. Na primeira semana foi surpreendentemente tranquilo. Eu não senti vontade de voltar, não senti falta de ver nada específico. Já na segunda semana, nos momentos de tédio, eu puxava o celular do bolso quase no automático. Entrava no WhatsApp, entrava na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, só para ter algo em que mexer. E aí vinha o estalo. Eu percebi o comportamento enquanto ele acontecia. E isso foi o mais interessante. Eu me liguei. Quando se trata de plataformas que trabalham sua dopamina no talo, esse tipo de percepção é muito mais difícil. Depois desse estalo, isso praticamente não aconteceu mais. Na terceira semana, eu senti falta. Não falta de conteúdo, mas de uma direção. Em meio às decisões e ao caos do dia a dia, eu me vi sem alguém para me dizer o que fazer. Será que eu deveria descansar? Será que eu deveria continuar? Ler mais? Eu estava performando bem? Essas perguntas vieram e, como o vento, também foram embora. A quarta semana trouxe algo muito claro para mim. Não terceirize as suas responsabilidades para terceiros. Sim, o foco aumentou e a vontade de fazer coisas mais difíceis também, mas não porque algo mágico aconteceu. É porque com mais tempo livre e uma mente mais descansada, você naturalmente consegue produzir melhor. Cada pessoa tem um nível diferente de dependência, e os efeitos variam de pessoa para pessoa. Hoje, eu estou na quinta semana e eu estou indo muito bem. Eu não estou aqui para te dar uma receita de bolo. Talvez o seu problema nem esteja lá. Eu sei que tem várias pessoas falando em todo canto para sair das redes sociais. E sim, talvez eu seja mais um. Mas como eu disse, eu não quero te vender uma receita pronta. Pense, observe se aquilo te aproxima da vida que você quer viver ou só te mantém reagindo a estímulos. Talvez você descubra que dá para usar melhor. Talvez você descubra que precisa de um limite. Ou talvez descubra que, por um tempo, sair faça sentido. Bom, como eu disse, não terceirize suas escolhas, porque é você que vai ter que conviver com elas até o final da sua vida.